Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Este é mais um episódio do MMD Talk, o seu podcast de Direito, Atualidade e Empreendedorismo. Eu sou o Gustavo Marques, estou aqui mateando nesta bela cuia do Dr. Jaime Matos. E estamos aqui para mais um episódio especial. Gosto de episódios especiais. Faremos a apresentação de uma advogada integrante do MMD Advogados. Podes me encontrar em @GutoRMarques no Instagram e somente no Instagram. À minha esquerda ele, o platinado, o grande, o centro, platinado-cêntrico, por favor. Buenas, meus amigos. Eu sou o Jaime, advogado do MMD Advogados. E tu me encontras no Instagram e no TikTok, no mesmo @jaime.dematos. Eu insisto em fazer essa divulgação, por favor. Busque esse TikTok, é muito interessante. Dancinhas jurídicas sempre contribuem, facilitam. Você, acadêmico do direito, faz a diferença. À minha direita, ele, por favor, doutor Abrantes, apresente-se. Muito prazer, mais uma vez um prazer grande estar aqui com vocês. Também sou advogado do MMD e o meu @ é @RogerAbrantes_. Isso para Instagram e Não, TikTok? ainda não. Ainda Aparece eventualmente no TikTok do Dr. Jaime ali, mas... Aparições especiais, claro. então Você tá dançando com o Jaime? Claro. podem encontrar o Dr. Roger Abrantes no Não. TikTok do Dr. Jaime Matos também. Não, tá? Não, Tá. Não foi o ar, dançar, não foi pra o ar. dançar só Tá. danço com a minha mulher. E- Tá. Ela, sempre muito bem trajada para os nossos episódios, doutora Renata, por favor, apresente-se. Eu queria dizer que o Gustavo só começou a me elogiar depois dos últimos episódios que eu comecei a gravar de vermelho. Não consigo entender essa preferência aí que tu tem, Gustavo. Eu sou Renata, eu sou advogada do MMD Advogado e tu me encontras no Instagram, Renata Emidrer. Tá certo. E agora ela, nossa convidada, na verdade, primeira participação Isso, e aí então dela ela tem que fazer de a apresentação muitas. completa, né, Gustavo? Explica pra ela como que é. Apresentação completa, por favor. Doutora Fernanda, ela tem que trazer um pouco sobre a tua pessoa, sobre as tuas redes sociais, se tu utilizas o Facebook, também traz o Facebook para discussão, o pessoal vai procurar, o Brunão vai Gustavo, botar, há um tempo atrás, usava o Tinder. Aí parou. vai Isso. botar o link na tela, trazer alguma questão de Hobby, hobbies, gostos esportes. pessoais, esportes, quem sabe mãe de pet, não mãe de pet. Isso, exatamente, ou mãe de seres humanos. Isso não também é precisa ser- importante. Não precisamos falar somente de pet. Então, por favor, Fernanda, apresente. Como é que a Fernanda se apresentaria aqui para nós hoje? Então, boa tarde, bom dia, boa noite para quem assiste em qualquer horário. Como eu pensei muito hoje, quando eu tava vindo pra cá, que eu sabia que tu ia me fazer essa pergunta. Quem é a Fernanda? Se apresenta. Mas é uma pergunta muito relativa. Porque dependendo do lugar em que tu vai me perguntar isso, eu vou te responder uma coisa, né? Do Enfim, lugar ou do estado etílico que te encontra? Também. Também. são duas questões. Mas enfim, eu sou a Fernanda Rabusque. 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 K-E. E meu Instagram, meu TikTok e meu Viu? Facebook. Ela vai no TikTok. Fernanda Rabusque, lá você encontra uma advogada que é mãe de dois filhos, uma rotina de uma pessoa comum, que advoga, né? Enfim, sou advogada do MMD Advogados e trago lá um pouco da minha rotina, um pouco da rotina do trabalho, uma rotina de vida, né? Porque eu acho que redes sociais é isso, assim. E eu procuro seguir pessoas reais, né? Que têm trabalho, enfim, e que mostram lá também a parte da sua vida. Sou mãe da Celina, de 7 meses, e do Davi, de 12 anos. Então, tivemos uma pausa dramática aí de alguns anos. Mas, enfim. Questão de hobby, assim, agora, por isso que é relativo. Pergunta pra uma mãe de um bebê de 7 meses qual o hobby dela, ela vai dizer, o que é hobby? Então, ultimamente, meu hobby é Dormir. cuidar de um bebê, dormir, trabalhar, assim, dormir quando dá, né? Então, assim, tem todo esse contexto. Mas, Dormir quando a Celina deixa. Celina é matutina, né? Uhum. Ela acorda às 5h30 da manhã, quase que todos Ela os fez dias. escola com o Jaime? O gêmeo vespertino. Eu até tava pensando em levar a Celina pra lá alguns dias da semana pra Pode ficar ser. contigo algumas sem, horas da sem manhã. problema. Sempre eu posso ficar com ela, não tem problema nenhum. Pensei sobre O isso. Jaime já vai estar acordado às 5 e já tá acordado a horas. Isso, tô na segunda térmica de mate. É. Assim que eu tô acordado também, mas o gêmeo acorda antes. De antes? É. Com certeza. Mas então, assim, pra resumir um pouco, assim, eu acho que eu sou uma mulher, advogada, sou mãe, sou esposa.
Gosto muito de tomar vinho, tomar cerveja, falar com as pessoas, conversar, dialogar, conhecer pessoas, ajudar as pessoas. Acho que meu perfil é mais assim... Criticar as pessoas, não? Não, Ah. não costumo criticar. Não costumo criticar. Nem todos são Gustavo Marques. Mas, Fernando, me diz uma coisa. Tá, eu quero... e Tu disse que não tem hobby agora. Hobby mais pra trás. Qual era o hobby? Por exemplo, o Fernando ia me apresentar como ex-patinadora, ex-padelista, entendeu? Alguma coisa assim. Bom, aí tu me pegou. Eu já fiz tanta coisa na minha vida. Pra Mas começar, aquilo que mais pra te começar, agradava. Só pra te ter uma base, assim. Eu fiz faculdade de engenharia química, fisioterapia, enfermagem e terminei no direito. Aí tu vê que eu sou uma pessoa totalmente eclética, assim. Eu já fiz de tudo na minha vida. Já joguei beach tênis, já joguei vôlei, Mas... toquei completas? piano. Concluiu todas? Não. Ah, Iniciei. era mais velho que eu. Iniciei. O doutor Luiz Otávio cursou o que mesmo? Engenharia mecânica? Engenharia mecânica? Era civil? Não, era mecânica. Nossa, O Jaime é técnico em química. Se Engenharia completasse química. todas essas aí, Não, aí era eu mais fui velho que eu, começando- pô. Doutor Jaime começando Matos é e- técnico em química, né? É Isso verdade. é verdade. Eu comecei a engenharia química. E confesso que se hoje eu pudesse voltar, eu acho que eu teria terminado a engenharia química, sabe? Qual universidade? Ubra. Ubra. Eu, na época, não gostei. Enfim, eu acho que eu não gostei na época do contexto ali da faculdade. Eu não me adaptei muito. E aí, acabei que não... Resolvi sair e fui pra outra área, né? Saúde. Eu também iniciei algumas vezes o curso técnico de contabilidade. Esse eu desisti depois. Algumas vezes? Sim. Três. Iniciou mais de uma vez Sim. o mesmo curso. Sim. Quem é que fazia? Não gostei O desse, Gustavo voltei. Marques. Não gostei de novo, voltei. Cursei geografia. É verdade. Eu seria um excelente professor, não acha? Geografia mesmo. Uhum. Acho que tu seria um professor... Graduei em Direito. Interessante. E estou fazendo uma nova graduação agora. É verdade. Bacharelado em cooperativismo. Estou Estamos cursando participando. ela. Estamos participando. Não, isso Primeiro é uma palavra, semestre. essa é uma palavra muito Cursar forte. é estar matriculado. É. Vamos partir Não, daí. estamos participando. Ah, tá. Entendi. Online. É EAD. EAD. É. Tu sabe que eu tenho um fato curioso sobre mim? Que... Um só? Não, vários. Ah, bom. Mas tem um que me lembrei agora, que tu falou da geografia. Eu tenho muita vontade de fazer o curso de história. Pra dar aula em escolas de crianças. O meu era sabe? licenciatura. É, não, licenciatura. Eu tenho muita vontade, de verdade. É Me sério comentou isso? isso. Eu tenho Faz muita bastante vontade. sentido com o direito, tá? Bem próximo. Porque eu gosto muito de criança, sempre gostei. Já trabalhei em creche, já fui monitora de creche. E eu gostava bastante do contato com as crianças, assim, eu gosto muito. Inclusive, meus filhos, enfim. Minha vida é muito envolvida neles. Como eu fui muito nova, meu hobby sempre esteve meio envolvido com meus filhos, né? O meu filho agora, a Serena. Então eu acho que cursar história, primeiro pelo conteúdo, que eu gosto muito. E segundo, que eu acho que eu poderia ser uma boa prof. Então esse é uma das A prof. curiosidades. Rabuski. Prof. Rabuski. Sim. A minha família, todo mundo é conhecido nos seus lugares como Rabuski. É o Rabuski, a Rabuski. Tá aí, só pra eu entender. Então, tu teve lobby suficiente para ter as tuas 3 redes sociais, @Fernanda Rabuski. É isso? Claro. Olha. Viu só? Não é pra qualquer um. Isso não é pra qualquer um. Não. Isso é uma Só? coisa diferenciada. É uma Viu coisa só? diferenciada. Tu adentraste no direito em que contexto? Meus pais são advogados. Então eu cresci dentro de um escritório de advocacia, literalmente. E quando eu decidi fazer direito, eu entrei como estagiária, então, desde o primeiro semestre, né? E eu botei uma mesinha do lado do meu pai na sala dele. Então, toda a minha faculdade eu fiz com a mesinha do lado, só no final que não, mas enfim, com a mesinha do lado. Então, eu acompanhava atendimento, acompanhava júri, meu pai fazia bastante penal. Acompanhava júri, acompanhava audiência, então eu sempre tive dentro do meio, assim. E acabei aprendendo com ele essa parte de dinâmica do direito, né? A parte menos interno, mais externo. Te atraiu Uhum. essa parte, então? Essa parte mais... menos sentada ali, produzindo, Sim. talvez de uma forma intelectual, uma peça jurídica, mas estando ali no contato, no relacionamento com pessoas. Sim, até porque eu acho que o meu perfil, como vocês já devem ter percebido, eu sou muito comunicativa, né? Então, essa parte sempre gritou muito, assim, dentro do trabalho. Eu já trabalhei em escritórios, por exemplo, que era muito interno e que não é meu perfil. Assim. Eu não sou aquela pessoa que fica sentada 8 horas por dia trabalhando. Não. Eu preciso do dinamismo ali, do dia a dia, da atividade. Não que eu não goste, assim, eu até gosto, sabe? Da parte interna, assim. Porque eu acho que é tudo um trabalho junto, né? Tu tem que saber... Interligado. Tu tem que saber o que tu tá fazendo, o que tu tá falando. Ele tem que...
Tu tem que, pra tu Dominar. conseguir comunicar e vender e explorar esse teu lado, talvez, comunicativo, tu tem que conseguir entender, né, como é que aquilo se produz, como é que o que tá se falando tecnicamente dentro daquele tema em relação à Principalmente jurisprudência. saber o que falar, né? Que é uma coisa que a gente encontra muito no dia a dia aí, um povo que não consegue muito. Não, mas hoje é conteúdo. comum. Não hoje. tem conteúdo. Mas hoje é comum, tu vai ali pras redes e Profundidade é zero. profundidade é zero, mas se tu tiver alguma habilidade de comunicação, Fizer uma chamada interessante. conseguir enfrentar de uma maneira mais eficiente a timidez. Exatamente. Quebrar algumas crenças ali, tu Exato. adentra. Exato, dentro. então. Porque estás diante De pessoas de muito um tímidas. cara muito tímido aqui dentro. Isso é verdade. Ah, é? É. Não me diga que Eu. é você. Uhum. Não, Gustavo O Marques. Gustavo era. É. Ele conseguiu superar a Eu timidez. Não, é diária essa luta, né? Eu não consegui ainda. Eu não consegui essas ferramentas. Entendi. Ô, Fernanda, conta pra gente onde é que tu te formou. Aqui, na casa Ó, da Univates. Fernanda tá em casa. Sou Olha. filha da Univates, entrei aqui hoje, me deu uma nostalgia, assim, tantas vezes que... E eu peguei o início ali da faculdade, então o direito era quase que só aqui no prédio 12. Alguma coisa no 11 e mais pra lá também, né? Mas o direito era mais concentrado aqui, então me deu uma certa nostalgia entrar aqui hoje. Bem legal. E Tu vê, sabe que hoje foi a primeira vez que eu entrei aqui. Sério? Aham. Te deu Nem uma no teatro ele não nostalgia em entrar aqui. Hoje é a primeira vez que eu entro na Univates. Tu viu só? Tu vinha de Taquari? Sim. Quando eu comecei a faculdade, eu morava em Taquari. Daí eu... Não, quando eu comecei, eu morava aqui em Lajeado. E fui pra Taquari logo em seguida. E aí vinha todos os dias. E eu fazia cadeiras de manhã e às vezes de noite, né? Meu Deus. Tinha dias que eu vinha de manhã, voltava pra Taquari. Nessa Nossa. época eu estagiava na Vara do Trabalho em Taquari. Daí eu voltava pra Taquari, fazia o estágio de tarde, porque Vara do Trabalho é 4 horas, né? Era 4 horas. E aí eu fazia o estágio de tarde e voltava pra faculdade. Então eu nem ia em casa às vezes, só fazia o... Meu chapéu. Foi um período bem... E eu tinha o Davi pequeno, né? Eu engravidei na faculdade. Então eu tive o Davi pequeno. E foi bem cansativo. Mas hoje parece... A gente não lembra, sabe? Isso é uma coisa que todo mundo me falava e eu não acreditava, e é verdade. A gente acaba não lembrando do cansaço, principalmente quando a gente é mãe. A gente esquece do trabalho que a gente passou, do cansaço que a gente teve. Agora eu tô lembrando, né? Das noites mal dormidas. E logo eu vou esquecer de novo, com certeza. Relembrando. Sim. Qual é a área que tu mais te agrada do direito? Eu trabalho muito e gosto muito do direito civil, sou civilista. E sempre fui desde a faculdade. Nunca fui do direito penal, que todo mundo que cursa direito, a maioria gosta do direito. Ah, mas é um... Fernanda, eu digo que Comentário, né? o meu penal, ele serviu pra passar na prova da ordem. Depois disso eu deletei, botei no Ah, tu lixo. fez penal? Aham. Não, eu sou civilista, assim, eu fiz civil na prova. da Ousada, OAB. hein, Renato? Não, eu me surpreendi daquela época. Ousada. Eu Ousadia e penal eu alegria. não tenho interesse nenhum. Eu precisava Não me aprender. realmente não Era a me mesma atrai, coisa não pra me estudar? atrai. Sei que o Roger é um cara que atrai, já... De forma nenhuma. De forma Na nenhuma. faculdade eu era encantadíssimo. Era? Posterior, Eu aplicabilidade diferente. realmente não me atrai, nunca me atraiu. E o Dr. Jaime Matos cursou algumas cadeiras eletivas no direito penal. Eu cursei uma eletiva também. O que tu fez? Criminologia. Ah, isso deve ser legal. Sentença penal. eu fiz. Mas assim, Eu me lembro bem, ele e o Não- Dr. Luiz não Otávio. me prendeu. Eu falei, eu não vou participar disso aí. Eu não vou participar disso aí, é ótimo. A aula Gustavo. era com o Prestes. Ah, sim. Eu não Cara, não consigo, tinha. pra mim não era. Pra mim era, Pra te era uma contextualizar, tortura Fernanda, eles são que eu tinha da que Uniriter. fazer. ah, tá. Era uma Todos. tortura que eu O tinha Roger que também fazer. é Mas interessante essa dinâmica. Então, civilista, muito. muito. Sempre. Sempre. E agora eu estou descobrindo, graças a Roger, uma advogada tributarista. Eu tô assim, ó, com orgulho de mim mesma. Olha aí, entendeu? Eu ia te fazer esse questionamento, como é que, e não vamos nem na esfera tributária, mas de onde tu acha, eu acho que eu já sei a resposta, mas tu adquiriu essa desenvoltura, essa resiliência que tu tens ali no Dr. Jaime Matos diria essa malemolência. E aí vou só contextualizar rapidamente, a gente fez agora recentemente um atendimento tributário, muito específico tributário, e a doutora Fernanda, né, foi fazendo atendimento de forma cirúrgica. Como se né? sempre trabalhar. De forma isso aí, Fernanda. cirúrgica, então... Então, eu sou filha do Dr. Sérgio Pereira da Silva. Dr. Sérgio é professor de teatro e advogado. Dr. Sérgio Esse é sempre- mágico, então. Sempre se Já virou sou muito fã bem. dele. Professor E foi minha escola, de né? teatro e formado em direito. Esse é mágico. E ele trabalhava com o tribunal do júri. Trabalha ainda.
Ele só faz crime hoje. Essa semana ele teve uma audiência de um júri que vai ter, né? Fernando, eu quero conhecer teu pai. Ele é fantástico. Veio Meu pai devia Vamos trazer o teu vir pai para aqui. podcast, Isso, entendeu? Nós queremos Veio uma gravar reflexão teu pai. agora. Hã? A gente faz sempre no escritório que alguém tem que fazer um mastermind, né? No contexto societário, falta só a Gabriela. Aham. Será que não seria interessante fazer teatro também, né? O pessoal do Cara, escritório? eu vou te dizer assim, eu tentei. O Jaime É, tentou, eu me mas aí quando matriculei- eu me ele queria matriculei fazer no árvore, teatro. não deu certo, Cara, o pessoal queria Eu investir matriculei, nessa eu coisa e não matriculei e quis. começou a pandemia. Não, Isso é sério? Cara, Lá em Porto Alegre. eu fui me O matricular. Jaime foi, ele ia fazer a peça de Natal Aí de pai eu de também. Páscoa. Me falaram Juro que por tinha que Deus. se apresentar, eu Não não quis. quis me apresentar. Eu quero fazer o curso. Mas Era na teatro. Prefeitura de Estrela. Ele foi lá, Eu se sei. inscreveu na Casa de Cultura e ele descobriu Meu que pai ele tinha era que fazer a professor. apresentação. Meu pai era Árvore professor. Celestia. Aí, ó. Teatro Hoje é Da fundamental. Casa de Cultura de É Estrela. fundamental não, mas ele é muito Agora ele importante. parou, agora Mas faz um voltou. ano que ele não é mais, mas ele foi. É que na verdade, assim, ó. Mas Eu, não Será era- que era teu pai? Pode ser, porque ele ficou sendo professor lá um bom Teu tempo. Aí pai o era- Jaime teu pai não era quis tímido mais. quando era novo, né? Não sei. Aí é uma boa pergunta. Era o quê? Tímido. Pois Tu é, sabe pra que- vencer a timidez isso aí. Quando eu fiz o ensino médio, eu tinha muita vontade de cursar artes cênicas. É uma coisa. É sério isso. Eu tinha muita vontade. Fernanda é uma pessoa muito eclética. Nós passamos por enfermagem, fisioterapia, engenharia química e Gente. queria fazer artes cênicas. História. Entendeu? A vida é muito pouco, entendeu? É muita coisa pra fazer. Não? Mas e aí eu cursei teatro no TEPA, ou TEPA, enfim, Teatro Teatro Escola de Escola Porto Porto Alegre. E eu adorava, Eu me assim, ó. matriculei. Tu sabe que o teatro não é. E tu tem razão de não. Ah, não queria me apresentar. Não deveria Não ser quero, obrigatório. eu não Pra tu ter quero- a desenvoltura. Pra nossa profissão é ótimo. Ótimo, pois é justamente pra Gente, isso. é sério? Não, Mas só- era não, justamente Luciana, por mas não isso. só pro direito, pra qualquer profissão. A questão de tu te facilita muito, a questão de Não, tu. com de certeza. expressão, não de expressão. Mas pro direito é cirúrgico, né? Porque numa história sempre vai ter uma versão certa e uma errada. E muitas vezes tu vai estar do lado errado e tu vai ter que tentar convencer do. Né? De Eu que nunca O Jaime tive. Matos sempre me disse que tem duas versões. Desculpa, mas erradas. eu nunca tive do lado errado. Tá bom. Menos certo, então, Jaime. Talvez com menos razão, mas nunca errado. Errado não. É, Isso. tá. Enfim. Pra Mas tu ver muito que alguma interessante. coisinha de teatro eu tenho, não é Sim. muito. Muito interessante. O Brunão vai ter grande desafio para editar esse programa. Mas muito interessante essa questão da vinculação com o teatro. Eu acredito, isso eu falei aqui, o Roger estava achando que era brincadeira, mas eu estava inscrito mesmo pro TEPA quando muito começou legal. a pandemia. E, logicamente, tive que cancelar. Foi cancelado, né? Não fui eu que tive que cancelar. Sim, Depois não tive mais a oportunidade porque eu não voltei mais a morar em Porto Alegre. sim. Mas eu tenho plena convicção que isso contribui muito. E por isso que eu falei, não necessariamente para o direito, Não pra Mas- tudo? para tudo, em relação à questão de postura, de apresentação, de venda, né, em relação de tu conseguir te comunicar melhor, permite te comunicar melhor. Também, se tu conseguir enfrentar a tua timidez e fazer uma apresentação natalina melhor, né? Eu não doutor sei se Jaime? não era Paixão de Cristo. Não era natalina. Era Natal. Era Natal? não Era Natal. Era o nascimento de Jesus, Era então, que ele ia nascimento. participar. Isso, não era Páscoa, Não era ia dar Natal, certo. eu me Ele lembro. queria ser a árvore do presépio e não deixaram. É, a árvore até vai, sem invento, né? Mas tu sabe que quando eu fiz esse curso lá no TEPA, eu tinha. Era uma turma grande, assim, ó, e tinha pessoas, muitos adultos, eu na época tinha 15, 16 anos, tinham muitos adultos de muitas áreas diferentes, de pessoas que queriam perder a timidez, saber se comunicar melhor. Era bastante Essa era o meu diversificado o intuito. público, assim. Esse era o meu intuito. Então, tá aí, eu acho que tu deve continuar nessa Fernanda, busca. vamos retomar lá, então. Teu pai, advogado, Isso. professor de teatro. Isso. E aí nós estávamos fazendo a relação disso com a questão dessa nova do teu surgimento aí no tributário. Na verdade, nessa foi- tua desenvoltura. Foi porque eu comecei a trabalhar. Quando eu me formei, quando eu passei na UAB, eu abri o escritório com uma amiga minha. E aí, um dos primeiros casos que apareceu, final de ano, véspera de Natal, nós precisando de dinheiro, né? Apareceu um tributário. E aí a gente se olhou assim, e a gente cobrou, e o cara pá com o dinheiro. Eu disse, meu Deus, vamos Agora lá, vamos. Não, E tem eu que ir. ganhei a ação, gente. Aí, ó. Eu ganhei a ação. Porque daí eu descobri que o direito tributário, ele é muito mais difícil que parece. Ele é muito mais fácil do que parece difícil. Falei errado. Tu olha assim, todo mundo olha já, tributário, porque o conteúdo é maçante, né? O conteúdo, assim, ele é um pouco técnico, muito técnico. Então, assim, ele parece muito difícil, mas quando tu começa a trabalhar nele, tu vê que não. Que ele é bem prático até. E, enfim, daí gostei. Quando entrei no escritório, apareceu a oportunidade de trabalhar no tributário. E, assim, a parte da desenvoltura realmente é
É a escola É do o Dr. sangue. Sérgio. É É meu nato. pai. É meu pai. Quem conhece sabe, pode te afirmar que eu sou muito parecida com ele. Então já fica aqui o convite pra tu estender Pode pro deixar. Dr. Sérgio pra gente gravar um episódio aqui É verdade. com o Dr. Sérgio. Claro. Vai ser um Trazendo prazer. causos do Tribunal do Júri. Meu Deus. Verdade. Causos que ele nos traga aí 2 causos do Tribunal do Júri que a gente já faz o programa. Meio, acho que a gente já faz um programa. Eu acho. Ô, É Fernanda, muita história. todos na tua família são ligados com a área do direito? Formados, sim. Meu pai e minha mãe são advogados, foram a vida toda, agora minha mãe tá aposentada. Os meus irmãos se formaram em direito, os dois. Tiago, 42 anos, Marina, 38. Nenhum atua. Nada a ver hoje em dia. O Tiago é professor da Univates e do SEAT aqui, de inglês. SEAT, Colégio Alberto Ois aqui de Lajeado. E a Marina é empresária, também não atua na área, só eu fiquei. E meu avô também era advogado, pai do meu pai. Ah, tu é a sucessão, então, Eu de uma sou a família. De sucessão. 3 gerações de advogados na família. É. Isso aí, Isso é Que legal, importante. cara. é isso aí. Isso é Que legal. importante. Isso é Muito importante. legal. Tempos Porque em que daqui- em tempos em que falamos das crianças hoje em dia quererem ser YouTube. A profissão agora que eles querem é Não, ser YouTube, então. YouTuber. YouTuber. YouTuber, YouTube desculpa. só tem um Meu aplicativo. canal. Tá. O canal, né? Eu achei que eles queriam YouTuber. ser isso aí. O Entendeu? Dr. Jaime é TikToker. É. Dr. Jaime é TikToker. Eu também sou, tá? TikToker? Eu sou TikToker. É? Porque o TikTok, ele tem um engajamento muito grande. Pois é, eu preciso entender isso aí. O Dr. Sérgio tá lá. Não. O Ó, Dr. Sérgio é avesso a essas coisas, essas tecnologias. ele precisa estar lá. Ele tem Facebook e olhe lá. E fala. O Facebook dele é incrível. Incrível. Gremista, chato e, assim, traz cada coisa. que, Qual meu Deus. gremista que é legal, velho? Nossa. Eu gremista sou uma legal? gremista muito legal. Sim, tá? gente, olha, Eu eu não também. sei quando é que esse episódio vai estar sendo veiculado, mas nós tivemos um furo de informação aqui que o Volpe deixou o Volpe. Grêmio hoje. Não, não é o Volpe. É o Grando? Mas deixa, Ah. deixa o Volpe, daqui a pouco vai que vai. Mas podia ser um Volpe e abraço pro Volpe. Tchê, Pode ir ó, embora Volpe, não, Muito segura, obrigado. tá louco, Obrigado. pulou bem. Ontem foi CSA, pessoal. Você tá É, gravando foi. aqui, primeiro jogo CSA, Hoje, a gente vai estar em julho, que é isso? em agosto. Tá, o Inter não vai ter ganho nada além do Gauchão. Tá tudo Não, certo. porque lá não vai ter chegado nenhuma final, a final é só em novembro e Vai dezembro. cair antes. Então, o meu episódio vai sair no mesmo aniversário. Olha aí, Aí, ó. ó. Olha aí. Já tá Viu? marcado pro dia, qual é o dia do aniversário? 27 Esse episódio vai ao ar dia 27 de agosto. Não, No vai antes. No aniversário da doutora Fernanda Raboski. A gente pode fazer um corte, então, em homenagem à A Fernanda. responsabilidade do Brunão de botar isso aqui no dia 27 de agosto. Meu Deus. Os demais, Não, o Bruno não pode ter responsabilidade nenhuma. Não, O ele Bruno vai lá, é vai Alemanha, pra cara. é claro que ele pode, mas de lá ele tem que assumir a responsabilidade Se dele. eu não me engano, 27 de agosto é entre a Alemanha e a Áustria, que ele comentou. Isso. né? Que ele vai estar. Vai estar no trem. Coitado. Ou no trecho. Eu no trecho. Mas, Se ele Vou começar convive a com o postar Roger, isso ele tá no aí. trecho. Fernanda, Ele tá no Só pra trecho. concluir, o claro. TikTok é a rede social do momento. Eu sei, isso eu já falei. E eu vou te dizer assim, ó, as pessoas ficam relutando. A gente tava falando sobre, vou só dar uma pinceladinha, porque é um assunto muito polêmico da inteligência artificial. Eu tava num evento esses dias e uma mulher ficou assim, ai, porque eu não vou usar isso aí. E aí eu pedi a palavra e eu disse, porque eu não me aguento. Eu falei, olha, minha senhora, a inteligência artificial está aí. E quem não entrar, não aderir, não utilizar, né? Assim, tu tem que saber utilizar. Tudo bem. Mas quem não utiliza, tá pra trás e vai ficar pra trás. O TikTok está aí. Quem não utiliza, vai ficar para trás. Ou tu dança essa música ou tu vai ficar pra trás. No TikTok, eu posto mais ou menos as mesmas coisas que o Instagram. Só que lá é mais imagem, né? Então, assim, vídeos, enfim. Não, mas em relação a essa questão de quem não dançar essa música, de quem não se enquadrar, a gente volta um pouquinho e talvez tu não tenha pegado essa transição. Mas a transição que aconteceu, claro, a pandemia acelerou a Os questão em relação... cadernos daqueles de questionário pro Orkut. Cada um ficava numa linha. No É processo, a justiça estadual, se não fosse a pandemia, eu Nós estamos achei que eu no processo de jamais enxergaria o processo estadual, da justiça estadual no processo eletrônico. Por que tu acha que não pegou? Tu tá me achando com carinha de nova? Eu adorei isso, mas realmente, Não, mas tô assim, voltando antes em relação quando existiu a transição lá atrás, pegar a Justiça do Trabalho e Justiça Federal, muitos advogados ali saíram do mercado. saíram. Eu Saíram do peguei- mercado por Eu era quê? estagiária na época. Saíram do mercado por quê? Porque não se adaptaram. E não, assim, olha, não é uma questão de gosto. Ah, mas Está aí. eu queria isso, eu gostava Uhum. disso. Lá era a virtualização do processo. Sim. Hoje é a utilização da ferramenta inteligência artificial dentro da esfera da atuação como profissional. E não somente como profissional jurídico. Então, se tu vai te adaptar a isso,
ou tu vai ficar para trás. Exatamente. Essa leitura que tu falou para essa senhora é perfeita. Ela ficou brava comigo. Mas é perfeita. Ela não E nesse caso, não precisa dizer nem daqui a 5 anos. Daqui a 2 anos ela vai olhar, tchê, ela estava certa. É que tem, na verdade, a questão... É um assunto para um podcast, né? Só sobre isso. Porque é uma questão bem polêmica. Mas as pessoas têm muito um preconceito de chat GPT, né? Bota no chat GPT, tu não produz nada. Não é assim, tu tem que saber utilizar. Tem que saber perguntar. Eu sempre digo isso. E Não, e adaptar, não é né? não produzir. É tu que vai produzir, tu que vai utilizar, ela tá ali a teu favor, né? Mas Que o nem preconceito tava é muito brincando grande, aí hein? nesses dias que a gente se postou aquela notícia, né? Que uma peça judicial foi produzida com 43 jurisprudências criadas por IA. Eu falei, já sabemos que o limite são 42. Não, tu vai utilizar a ferramenta para te trazer subsídios e possibilidades, Claro, mas é o profissional que vai ter que estar trabalhando. sim. Tu não vai depositar Não vai Tudo atirar, nela. tu não- atirar o Eu- que foi produzido na inteligência artificial no papel e acabou. E acabou, Claro que não. é o profissional que vai saber usar aquela ferramenta. Não E é isso, copia e cola, né? Como não as é- pessoas isso a acham gente- que é. e isso a gente falando da esfera da atuação dentro da Não. advocacia, né? E a inteligência artificial ela vai interferir em todas as áreas, Sim. né? Não é só nessa área. E existe esse ranço das pessoas que é natural e vai acontecer sempre. Como foi das redes sociais antes, né? Cada vez que nós vamos romper, né, alguma barreira, ou vamos romper talvez algum traço comportamental social já arraigado, vai existir uma ruptura, vai existir um desgaste. Fernanda, para nós não nos alongarmos, o nosso operador de áudio e vídeo está dormindo ali, babando sobre a mesa Não, de ele som. tá ansioso. Eu quero pedir para ti uma dica cultural que pode ser O bom é que te avisaram isso antes, né? livro, pode Eu assisti ser outros podcasts. Ah. uma receita culinária, pode ser uma viagem. Tá virando famosa agora a viagem, tá ficando famosa. Vanessa, Gustavo, estiveram aqui recentemente. Brunão também, quando foi entrevistado por nós, falou sobre o carnaval dele na O Brunão, Ferrugem. nós vamos ver aqui, olha pessoal, vai estar aqui. Este episódio já Eu não está indo ao ar. Ah, não foi ainda? Preciso assistir isso. Este episódio já está. Carnaval. Ele é o proibidão, é só pra aqueles que se inscrevem no canal e pagam o Pix de R$20, eles podem assistir o vídeo do Bruno. Este episódio já está indo ao ar Aliás, no perfil do podcast. esse carnaval aí foi um momento tenso. Foi. E Curiosa. neste nosso perfil do podcast, Só pra Nós quem se está- inscreve no canal Nós- E paga o os vídeos. Pix. o OnlyFans do Brunão, nós também estamos colocando alguns vídeos que o Bruno, neste canal aqui, que é o do podcast, né? Isso aí. Alguns vídeos que o Brunão tá gravando lá, Lá na da Alemanha. Alemanha, da Áustria, Muito bem. Veneza também, foi uma viagem bem bacana. Em vez de ir lá, ele vai utilizar o pulverizador. Sem dúvida. O legal da Fernanda Os é que parques- agora ela deu um exemplo disso. De Munique. Eu acredito que ela nunca assistiu um episódio do programa, mas foi dita a ela o que ela precisava trazer. Não de tô dica. acreditando no teu potencial. Eu não sei por que que o Roger tá falando isso. Ela tá só Eu mentindo. não sei por que ele tá falando isso. né? Ele não acredita em nada que eu falo, já Recontextualizou. percebeu? Tá vendo? A Fernanda Mas qual é a desenvolve- dica Mas ele cultural? não precisa acreditar. Quem tem que acreditar são os clientes. É. Isso. Eu tenho- Manda a bola pra ele. Eu inclusive. preparei Ele- duas a dicas culpa é dele. culturais. Toma, olha aí, Duas ó. dicas culturais. Se tu chegou aqui e não me trouxer Netflix, tu já tá lá no teto. Não foi Netflix. Ah, não, vai ser melhorou Amazon muito. Prime. Já tá lá no teto. Disney Eu Plus. trouxe duas dicas culturais. Uma que eu não vi ninguém falar, então vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas ela pode ser repetida. O Gustavo dá dicas repetidas, Eu fica repito, tranquila. Não, E o outra- essencialista? Essencialismo? E outra dica que todo mundo dá, que eu acho que é essencial para Essencial, hein? Essencial. Viu? Essencialista. Presta atenção. para uma advogada. Uma Vai. advogada mulher Uma advogada. Uma profissional do direito. do direito. Entendeu? Acho que uma coisa... Erin Brockovich. Então, a primeira dica cultural, eu pensei muito sobre tudo isso e pensei, o que eu diria para as pessoas? Eu tenho a dica, não é que Use não filtro falaram solar. ainda, não é que não falaram ainda, mas eu acho que não falaram isso que eu vou falar. Eu sou uma apaixonada por Porto Alegre, tá? Sou apaixonada por Porto Alegre. Eu já fui. Mas eu não gosto de morar lá. Eu sou apaixonada por Porto Alegre, mas eu não gosto de morar lá. Eu já fui. Então a dica cultural, essa primeira, é visitem Porto Alegre.
centro de Porto Alegre, principalmente. Tem tanta coisa legal lá. É um dos meus hobbies. Hobby. É um dos meus Olha aí, hobbies ó, favoritos. surgiu um Voltamos. hobby. A Fernanda fez aquele texto da redação agora, que ela voltou lá no início e tá fazendo o Isso fechamento. aí. Agora ela chegou no hobby. Ó. Isso aí. Meu hobby, então, é passear no centro de Porto Alegre. Eu gosto do mercado público. Tomar café na Copacabana, na bancadinha lá. É uma coisa fantástica. Eu gosto de ir no Margs. Adoro ir no Margs. Eu gosto muito de caminhar no centro. Eu gosto, assim, meu marido é fotógrafo, meu companheiro, enfim, beijo, Pablo Vinícius. Pablo, Pablo Vini, arroba inclusive, Pablo Vini. se não pediu em casamento até agora, né? Vamos lá, né, pessoal? Não, 27 de agosto já foi. Ele gosta muito. Ah, tá. Eu e ele gostamos muito, é um dos nossos hobbies favoritos, ir no centro, passear. Quando eu morava em Porto Alegre, era quase todo sábado a gente fazia isso. Era assim, ó. Ai, Eu amo. posso interromper só um pouquinho essa Pode. dica? Com todo respeito, mas olha só. Eu estagiei na Caixa Econômica Federal. E eu saía da Caixa ali 5h30, 6 horas, pegando o inverno, isso já é um pouquinho perto da noite. Ali é o centro de Porto Alegre. Frio. Mas não é pelo frio. Tu tá no centro de Porto Alegre, tu tá ali na Praça da Alfândega, que é onde tu vai estar referindo aí o centro, o ápice. O coração. Coração do centro, do Rua da Praia Shopping. E ali se tu não cuidar bem, tu tá chutando os ratos. Ah, mas é que Ali se tu for... esse é o Cara, centro mas de isso é Porto uma- Alegre. Gustavo É uma dica cultural isso. Não acaba, na verdade- não acaba na verdade- com a poesia, com Na a verdade, o que felicidade dos acontece? outros. Ele tá criticando a fauna. Mas em contrapartida também, no início da tarde, o que era muito legal? Tu passa ali no mesmo horário sempre, né? Tu encontra as mesmas pessoas. Os mesmos ratos? Não. De dia eles não aparecem. Mas então tu cumprimenta as mesmas pessoas que tu não conhece. Mas tu cruza as pessoas no Todo mesmo dia. lugar. Isso é verdade. Né? Isso é uma coisa que eu achava legal. E eu vou te responder Tu uma cruza coisa. com as pessoas, porque ali tu só chega caminhando. Então tu vai cruzar com aquelas pessoas, porque elas também vão chegar e vão sair dali caminhando. Tu já foi a Paris? Já fui a Paris. Pois é, eu não fui a Paris. E todo mundo diz que Paris é sujo e fedorento. É sujo, também tem seus ratos. E todo mundo ama Paris. Mas eu só disse que tem Eu rato. amo Eu Porto não Alegre, amo enfim. Paris. Eu gosto mais de Porto Alegre. Tem seus ratos também. Cara, não adianta. A cidade grande vai ter toda a fauna possível. E a minha Incluindo segunda dica Aí eu só diria então, pra não ir no espetinho no centro. Queimou a patinha lá. Vocês não têm condição. Vai lá. Esse aí queimou as patinhas. A do bigode pode, né? Pode. O bigode pode. Outra dica cultural, então, seria um livro, né? Eu acho que advogado vinha aqui, não dá um livro comum. A Renata, por muito tempo, não deu livro nenhum. E esse livro que eu vou... Eu não sou intelectual, tá? Não sou, mas este livro é um livro que me chama muita atenção. 21 lições Para o século XXI. para o século XXI. Esse livro traz uma assim, a gente fica assustado, né, quando a gente lê ele. Mas é uma realidade muito... que vai de encontro muito com o que a gente falou aqui hoje. A humanidade está caminhando para um lugar que o futuro assusta, sabe? E esse livro, ele traz muito claro isso e dá ideias também, que eu acho que, na verdade, são só ideias, né? O professor lá é... Yuval Noah Harari. Eu falava Harari. Eu falo Harari. Harari, esse mesmo. O professor, esse é um cara genial, né? Judeu, gay e genial. O cara é fantástico. Ele tem uma trilogia... Esse é o terceiro da trilogia. Tem um livros. quarto livro que eu comprei, mas ainda não Da comecei pandemia. a ler, Da pandemia. que é o Covid. Nexus. É o do Covid? Não, é o Nexus. Ele Ele fez um agora do fala, Covid, tu ele tá já ouviu abrindo falar? sobre a inteligência artificial. Ah, Mas esse eu os não- dois não- primeiros esse é o mesmo. Sapiens, que eu acho fantástico, e o segundo é o Homo Deus. Sapiens, uma breve história da humanidade, e o Homo Homo Deus, Deus. depois o 21 lições para o século XXI. Eu acho que são livros interessantes de se ler, pra quem gosta de ler, né? Porque são leituras mais maçantes, assim. Mas não são maçantes. Não é. É É um pouco mais densa. são mais densas, mas elas são confortáveis, porque eu não tenho não sou um leitor assíduo, mas Eu também não sou. esses livros são livros bons de ler. O Nexus eu comprei, mas como eu estabeleci alguns livros que eu tinha que ler Na antes fila de dele, leitura. então eu só vou iniciar ele quando eu começar os outros. E tu sabe que ele fez um livro falando sobre a pandemia. Sobre a pandemia. Sobre os reflexos, enfim, esse eu quero ler também. Mas enfim, é um livro interessante e como advogado eu acho que eu tinha que trazer uma coisa interessante pra dar de dica, né? Então, Exatamente. E é um livro muito interessante. Eu concordo contigo. Eu já trouxe esse livro aqui no passado. Ah, é?
Esse episódio eu não assisti. É, mas faz tempo. Mas eu assisti outros, tá? Então tu não fica falando Ah, mal de adoro. mim. Faz tempo, mas os três do Yuva eu já trouxe. E já trouxe, inclusive, o Nexus, que eu citei aqui, mesmo sem ter lido na minha feira Na de fila de leitura, né? leitura. E só pra te dizer, eu tanto assisti que eu fui olhar os dos meus colegas, e não foi agora, foi quando eu entrei no escritório, eu fui olhar pra ver quais as dicas, se todo mundo, e quase todo mundo falou livro, né? Daí eu pensei, eu preciso levar um livro também. Eu vou levar uma coisa mais Tu vem te minha, mas preparando, então, é isso? Eu pensei que um dia Entendi. eu me chamar Mas pra cá, livro, mas livro é legal, e o livro é um hábito legal, eu vou dizer assim. né? E que tá morrendo, né? As Tá pessoas morrendo. não estão mais lendo. Mas eu é vou uma dizer assim, coisa- falar do Escutem o Rafa, assim. flow do carnal. O Rafa, meu pequeno, tem 8 anos, ele gosta de ler. O meu filho também Né? gosta. Que nem eu comprei de novo, ele é fã, que aquilo ali é meio gibi, meio livro. Ah, o mangá. Homem Cão. E agora eu comprei, deu até esses dias chegou a edição 11. Eu comprei o 11 e o 12, mas o 12 não veio, não entendi por que não vinha. Depois eu fui ver que eu já tinha pegado na pré-venda do Brasil, porque ele só tinha a versão em inglês, a pré-venda ele só vai vir em junho. Sim. Só que, enfim, esse é um livro que ele leu toda a coletânea. O meu filho tem uma coleção de mangá, que também são gibis, Meio, assim. sim. E só que ele gosta de ler, tem alguns do Harry Potter que ele tá lendo também, então ele tem esse hábito, assim, de parar e ler. Né? Só que só consegue fazer isso se tu estimular ele de alguma Exemplo, forma. né? Então, Mas tu é tem que- exemplo. Exatamente, tem que estimular ele Sim. lendo na frente dele, né? Lendo junto com ele. Tu não lê, Isso é uma não. coisa que eu acho que é importante. E isso tá se perdendo. E a partir dali tu consegue muita coisa, né? Que nem ele disse pra mim, ele gosta muito de escrever. Eu falei, Rafa, eu já te falei várias vezes, conversa, pra tu escrever bem, tu sabe o que tem que fazer, né, cara? Tu tem que ler mais. Tu tem que ler cada vez mais. E eu acho que interessante essa parte de vocês fazerem essa dica cultural e de o pessoal trazer livros. É porque eu, por exemplo, quando eu ouço alguém falar de um livro, me dá vontade de ler. Então, assim, eu acho que isso incentiva super as pessoas a... A buscarem, né? O Jaime vai te dar uma dica de um livro, que é essencial pra tu ler. O essencialismo. O essencialismo. Fernanda, É foi a tua primeira participação aqui. Terás muitas. muitas outras oportunidades. Não sei o que, se tu achou bom ou ruim. Coletaremos a tua opinião numa próxima oportunidade. Certo. Entendendo como é que digeriu bem. Eu não me achei bem. Não estava no meu melhor ângulo. O Brunão me deixou então, mal a imagem. Depois de um tempo, tu pode começar a escolher o lugar que tu senta. Eu Exatamente. percebi hoje que tu trocou o lugar aqui, É. pra, né? Mas Tudo bem. Eu não consigo Sou escolher muito. novata. muito obrigado, Fernanda. Foi muito bom prazer. contar contigo aqui. Obrigado a todos, a Muito presença de obrigado. todos. Obrigado por vocês que nos acompanham, nos aguentam. E, por favor, aí, curta. Te inscreve no canal. E compartilha. Aí, Aí eu vou Tamo colocar dando nas ordem. minhas redes, Quase né? ficamos- Vai Isso colocar é. nas tuas Vou colocar nas orações? minhas Bruno vai redes, botar, e Bruno minhas vai botar. redes têm um engajamento super legal, entendeu? Olha aí, ó. O meu público com certeza vai dar um O- Gás. um Tu gás. sabe que o Brunão, @Bruno Schneider UB, que a gente sempre cita aqui, nunca nos coloca nas redes dele. Não. Isso é verdade. Poxa vida. Ele Né? percebe Então ele isso. pode agora, quem sabe, depois dessa instigada. ele Muito voltar- obrigado, Fernando. Quando ele voltar. Muito obrigado depois dessa instigada, quando ele voltar, ele fazer um movimento assim, Isso. um aceno interessante nesse sentido. Obrigado. Nada. Valeu, pessoal. Tchau. Hasta. Tchau.